Sejam muito bem-vindos a mais um devocional aqui no canal Nos Conectando com Deus. Hoje, vamos meditar em um dos conselhos mais preciosos de toda a Bíblia, encontrado em Provérbios 3, 5, 6. Este é um convite não apenas para acreditar em Deus, mas para entregar a Ele todo o nosso coração, toda a nossa confiança e todos os nossos caminhos. O texto diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Quantas vezes tentamos viver pela nossa própria sabedoria? Tomamos decisões baseadas no que parece lógico, no que achamos melhor, no que o mundo diz que é certo. Mas a palavra de Deus nos chama para um caminho diferente, um caminho de entrega total, onde a confiança não está em nós mesmos, mas no Senhor. Confiar de todo o coração significa não deixar espaço para reservas. É a confiança que não tem plano B. É quando você se apoia completamente em Deus, como alguém que se lança nos braços do Pai sabendo que será sustentado. E por que o texto também diz: não te estribes no teu próprio entendimento? Porque nossa visão é limitada. Nós vemos o agora, mas Deus vê o todo. Nossos sentimentos mudam, mas o caráter de Deus é imutável. Quando dependemos só da nossa lógica, facilmente erramos o caminho. Mas quando confiamos no Senhor e o reconhecemos em todas as áreas, Ele se encarrega de alinhar nossas veredas, corrigir nossos passos e nos conduzir ao melhor. Talvez você esteja hoje diante de decisões, medos ou incertezas. Talvez o futuro pareça nebuloso, mas a mensagem de Provérbios 3, 5, 6 é clara. Não viva apoiado apenas no que você entende, viva apoiado no que Deus é. Nos próximos minutos, vamos aprofundar nessa verdade, descobrir como colocar essa confiança em prática e entender o que significa reconhecer Deus em todos os caminhos, inclusive naqueles que parecem pequenos ou sem importância. Prepare o seu coração, porque esta palavra pode mudar a forma como você toma decisões e enxerga o futuro. Confiar em Deus de todo o coração é mais do que acreditar que Ele existe ou que pode fazer milagres. É viver de forma que cada decisão, cada passo e cada reação estejam fundamentadas na certeza de que Ele é fiel, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. Na Bíblia, o coração representa o centro das nossas emoções, pensamentos e vontades. Portanto, quando Provérbios 3:5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração, significa entregar não só as emoções, mas também a mente e as escolhas ao controle de Deus. Pense em um relacionamento de confiança profunda, como uma criança pequena que, sem hesitar, pula nos braços do pai. Ela não questiona se o pai vai segurá-la. Ela simplesmente salta. É assim que Deus deseja que nos relacionemos com Ele, sem reservas, sem segundas intenções, sem segurar as rédeas da vida por medo de perder o controle. Mas aqui está um desafio. Nossa tendência natural é querer controlar as situações. Queremos saber todos os detalhes antes de agir, ter garantias antes de obedecer. No entanto, a fé verdadeira nos leva a obedecer mesmo sem entender completamente, porque conhecemos o caráter de quem nos manda. Abraão é um exemplo claro disso. Deus disse a ele para sair da sua terra e ir para um lugar que ainda iria mostrar. Gênesis 12:1. Ele não recebeu um mapa, nem um prazo e nem detalhes de como seria a jornada. Mesmo assim, obedeceu. Por quê? Porque confiava em quem havia feito a promessa. Essa confiança total significa também descansar. Não apenas esperar que Deus faça, mas descansar no fato de que Ele sabe o que é melhor. E descansar não é passividade, é uma postura ativa de fé. É continuar obedecendo, servindo e andando enquanto Ele dirige os passos. Quando o texto diz para não nos estribarmos no nosso próprio entendimento, ele está nos alertando contra a autossuficiência.
Nosso entendimento é útil, mas não é infalível. Podemos errar interpretações, fazer julgamentos precipitados e sermos guiados pelas emoções. Já Deus não erra. Ele vê o passado, o presente e o futuro como um só. Portanto, confiar de todo o coração é escolher diariamente. Entregar meus planos a Deus antes de executá-los. Aceitar que Ele sabe mais do que eu. Seguir sua direção, mesmo que não pareça a mais lógica. Vamos falar sobre a armadilha de viver apoiado apenas na nossa própria compreensão e como isso pode nos afastar do melhor de Deus. Provérbios 3:5 nos alerta: não te estribes no teu próprio entendimento. A palavra estribar significa apoiar-se com firmeza, como alguém que confia todo o peso do corpo em um suporte. Aqui, Salomão está dizendo: não coloque todo o peso da sua vida naquilo que você pensa ou sente, porque isso não é seguro. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que confiaram mais no próprio raciocínio do que na direção de Deus e colheram consequências dolorosas. Pense em Saul, por exemplo. Em 1 Samuel 13, ele desobedeceu a ordem de esperar pelo profeta Samuel e ofereceu sacrifícios por conta própria, porque, segundo o seu entendimento, estava demorando demais. Aos olhos dele, parecia lógico, mas aos olhos de Deus, era rebeldia. O resultado foi a perda do seu reinado. O problema de depender exclusivamente da nossa própria compreensão é que ela é limitada e muitas vezes distorcida pelo medo, pelo orgulho ou pelo desejo pessoal. A lógica humana enxerga apenas o agora. Deus vê o todo. Nossos sentimentos mudam, mas o caráter e os planos de Deus são imutáveis. Jeremias 17:9 nos lembra: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Isso significa que nem sempre o que sentimos ou pensamos é confiável. Aquele "eu sinto que é certo" nem sempre vem do Espírito Santo. Às vezes vem da nossa carne ou até de influências externas. É por isso que a Bíblia nos chama a submeter todo pensamento à obediência de Cristo. Confiar em Deus não é desprezar o entendimento humano, mas reconhecer que ele precisa ser filtrado pela palavra e pela direção do Espírito. Nossas decisões devem passar pela pergunta: isso está alinhado com as Escrituras? O Espírito Santo confirma essa direção? Essa escolha glorifica a Deus ou apenas satisfaz um desejo momentâneo? Se a resposta não estiver clara, o caminho mais seguro é esperar. Muitas vezes, esperar em Deus é mais sábio do que agir no impulso. Há uma paz que vem quando entregamos nossas conclusões para Deus e dizemos: Senhor, eu não entendo tudo, mas confio no teu entendimento, não no meu. Vamos mergulhar no que significa reconhecê-lo em todos os teus caminhos e como isso muda completamente a forma de viver. Provérbios 3:6 diz: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Essa parte é poderosa, porque revela que a confiança em Deus não é apenas um sentimento, é uma prática diária, constante e intencional. Reconhecer aqui significa admitir, considerar e se submeter à presença e autoridade de Deus em cada área da vida. Não é apenas buscá-lo quando estamos diante de grandes decisões ou problemas, mas incluí-lo em tudo, nos relacionamentos, no trabalho, nos estudos, nas finanças, nos sonhos e até nas coisas que parecem pequenas. Muitas vezes tratamos Deus como um último recurso, quando ele deveria ser nosso primeiro conselho. Oramos depois que o problema estoura, mas a palavra nos convida a buscá-lo antes, para que ele nos conduza no caminho certo desde o início. O Salmo 37:5 reforça essa verdade. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Reconhecer Deus nos caminhos significa consultar a sua palavra antes de tomar decisões, orar pedindo direção, mesmo para questões aparentemente simples, estar sensível à voz do Espírito Santo e disposto a obedecer, evitar separar a vida em área espiritual e área secular,
entendendo que tudo pertence a Ele. Um exemplo prático. Você pode estar decidindo sobre um novo emprego. À primeira vista, o salário é melhor e as condições parecem ótimas. Mas ao buscar a direção de Deus, Ele pode mostrar que esse caminho não é saudável para a sua vida espiritual. Ou, pelo contrário, pode confirmar que essa é a oportunidade que Ele preparou para você. O importante é que a decisão seja tomada sob a luz da presença dEle. O versículo também traz uma promessa. Ele endireitará as suas veredas. Quando reconhecemos Deus em todos os aspectos, Ele corrige o que está torto, remove obstáculos, fecha portas erradas e abre as certas. Não pode ser o caminho mais rápido, mas será o mais seguro. A vida cristã não é isenta de desafios, mas quando cada passo é dado em comunhão com Deus, até as dificuldades se tornam parte do processo que Ele usa para nos moldar. Mas agora, vamos falar sobre o resultado de viver dessa forma, o alinhamento divino e a paz de saber que estamos exatamente onde Deus quer que estejamos. Quando vivemos Provérbios 3, 5 a 6 de forma prática, confiando no Senhor de todo o coração, deixando de apoiar-nos apenas em nosso entendimento e reconhecendo-o em todos os caminhos, experimentamos algo extraordinário, o alinhamento divino. O texto promete: Ele endireitará as tuas veredas. Isso significa que Deus não apenas nos guia, mas corrige nossos caminhos quando começamos a nos desviar. É como se Ele fosse o piloto experiente que ajusta a rota constantemente para garantir que cheguemos ao destino certo. Essa promessa traz paz. Muitas vezes, o medo de errar paralisa as pessoas. Elas ficam com receio de tomar decisões e depois descobrir que não era a vontade de Deus. Mas quando entregamos os caminhos a Ele e permanecemos sensíveis à sua voz, podemos avançar com confiança, sabendo que, se formos na direção errada, Ele nos mostrará e corrigirá se estivermos dispostos a ouvir e obedecer. Pense em um GPS. Você coloca o destino e, se pega o caminho errado, ele recalcula a rota. Deus é muito mais fiel do que qualquer GPS humano. Ele não nos abandona por termos errado. Ele nos instrui e nos traz de volta para o caminho certo se estivermos dispostos a ouvir e obedecer. Além do alinhamento, há outro fruto: paz no coração. Filipenses 4:6 diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz é a marca de quem confia plenamente. Mesmo no meio das tempestades, há segurança em saber que a vida está nas mãos de aquele que é soberano e bom. Outro resultado é a frutificação espiritual. Quando caminhamos no centro da vontade de Deus, nossas decisões produzem frutos que glorificam o Senhor e abençoam outras pessoas. Assim como José, que mesmo passando por traições e injustiças, manteve sua confiança em Deus e viu cada etapa da sua vida contribuir para um propósito maior. Gênesis 50:20. Confiar e reconhecer Deus não significa ausência de desafios, mas certeza de direção e propósito em cada passo. Vamos concluir com um chamado à decisão e uma oração para fortalecer sua fé e sua entrega total ao Senhor. Chegamos ao final desta reflexão sobre Provérbios 3, 5 e 6, e quero que esta palavra ecoe no seu coração. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não confie parcialmente. Não deixe áreas da sua vida trancadas para Ele. Abra tudo: planos, sonhos, medos, relacionamentos, decisões. Lembre-se, Deus não é apenas capaz, Ele é digno de confiança. Ele é fiel em todas as suas promessas, e sua sabedoria vai muito além da nossa compreensão. Confiar nele é escolher descansar mesmo quando não entendemos o caminho. É crer que Ele está no controle, mesmo quando parece que tudo está fora de controle. Pergunte a si mesmo hoje: eu tenho consultado a Deus antes de tomar decisões? Estou disposto a obedecer mesmo sem entender?
Tenho reconhecido a presença dele em todos os meus caminhos? Talvez você perceba que, em algumas áreas, ainda está se apoiando no próprio entendimento. Se for assim, este é o momento de render-se. O Senhor está dizendo: deixa que eu guio, eu sei o caminho. O convite de Provérbios 3, 5 e 6 é para todos os dias, não apenas para momentos de crise. É um estilo de vida de dependência e comunhão com Deus. Vamos orar juntos? Senhor, nosso Deus e Pai, hoje entendemos que confiar no Senhor é mais do que acreditar, é entregar. Perdoa-nos pelas vezes em que agimos baseados apenas na nossa própria compreensão. Queremos reconhecer a Tua presença em todos os nossos caminhos e Te dar liberdade para dirigir cada passo. Tira de nós o medo que nos impede de obedecer, a ansiedade que nos faz correr à frente e o orgulho que nos leva a decidir sem Te consultar. Que o Teu Espírito Santo nos guie com clareza e que possamos descansar no Teu amor e na Tua fidelidade. Declaramos que Tu és digno de confiança e que, mesmo sem entender tudo, confiamos que os Teus planos são sempre melhores. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se essa mensagem falou com você, curta este vídeo. Isso nos ajuda a alcançar mais vidas com a Palavra de Deus. Inscreva-se no canal Nos Conectando com Deus para receber novos devocionais e reflexões bíblicas. Compartilhe nos comentários. Em qual área da sua vida você precisa entregar mais a Deus hoje? E envie este vídeo para alguém que precisa ser lembrado de que Deus é digno de confiança. Lembre-se, entregar seu coração a Deus não é perder o controle da vida, é colocá-lo nas mãos certas. Ele sabe o caminho. Nos vemos no próximo devocional. Fique na paz de Cristo.